Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Como encontrar Deus? Vamos ler João, capítulo 1, versículos de 1 a 11, que diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém. Amém. João capítulo 1 começa dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Na Bíblia em inglês você vai encontrar aquele que era o verbo. Faz sentido da mesma forma. A palavra grega para palavra, a origem, Novo Testamento escrito em grego, a origem desta palavra é esta aqui. Quem sabe pronunciar isso? Cadê os meus falantes de grego? Logos. Muito bom. Quem sabia, muito bom, parabéns. Logos. Logos é a palavra grega para palavra, mas não apenas para palavra. É a palavra que recebe, que denomina conhecimento, entendimento. João nos diz que através da palavra, tudo que foi feito, tudo que existe, foi feito. Esta palavra, nós sabemos, é Jesus. Jesus era o verbo. No princípio, ele foi aquele que o Pai usou para criar todas as coisas. Porque a Bíblia nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Como que Deus criou todas as coisas? O que ele fez? Ele disse, haja luz, e a luz se fez. Jesus é a palavra, o logos, o conhecimento, o próprio entendimento. Salmos declara, capítulo 136, Salmo 136, de 3 a 7, deem graça ao Senhor dos Senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. Essa passagem, esse salmo, você consegue entender a repetição. Esse salmo era um salmo responsivo. O líder da congregação começava, deem graça ao Senhor, e a igreja respondia, o seu amor dura para sempre. Vamos fazer dessa forma. Eu vou ler a primeira parte, a igreja junto vai concordar, vai declarar em fé, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Aqui a Bíblia nos diz, ele fez grandes maravilhas, com habilidade fez os céus, estendeu a terra, fez os grandes luminares. Esse é o nosso Deus. A Bíblia declara, através de Jesus, todas essas coisas foram feitas. A Bíblia ainda diz mais sobre a palavra, o entendimento. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O nosso Deus, ele faz questão de se revelar a nós através da sua palavra. Nós temos o grande privilégio de ter a Bíblia.
um grande privilégio de ter a palavra de Deus. O interessante é que muitas vezes nós tratamos a Bíblia como apenas um livro. A Bíblia foi escrita por homens, pastor. Foi. A própria Bíblia declara isso, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. O que é inspirar? O que é ser inspirado? Algum de nós aqui pode ser inspirado? É interessante porque a língua portuguesa ela nos permite trabalhar com o agente ativo e passivo com a mesma palavra. Quando eu digo eu sou inspirado, você obviamente vai entender que eu tenho uma inspiração que veio sobre mim. Uma coisa meio poética, uma coisa meio romântica. Quando a Bíblia diz a inspiração, que toda a palavra, toda a Escritura foi inspirada por Deus, é literalmente entrar dentro de nós. É o respirar, é o inspirar e o expirar. Quando a Bíblia declara que toda a Escritura foi inspirada por Deus, mais uma vez a Bíblia em inglês diz, it was breathed in by God. Deus literalmente dentro de nós, dentro dos escritores da Bíblia. Não é uma inspiração, ai, pastor, eu estou apaixonado, eu estou tão inspirado pela minha musa. Não, não é isso. Não é uma ideia que Deus deu na mente dos escritores bíblicos. Foi o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Da mesma forma que ele soprou vida sobre nós na criação, no Gênesis, quando ele cria Adão, ele sopra vida sobre ele. A Bíblia é o sopro do próprio Deus para nós, mais uma vez. É Deus se revelando através da sua palavra. A palavra é o próprio Deus. A Bíblia diz isso, João escreve que no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pergunta, Deus muda, sim ou não? Não. Então a palavra não apenas era Deus, mas a palavra é Deus. A palavra obviamente aqui é Jesus, Jesus é Deus, mas a palavra que Deus nos deu é Deus falando conosco. Ao mesmo tempo que eu quero perguntar, eu não quero perguntar. Então assim, eu vou perguntar, mas você não levanta a mão. Tá? Você responde só para você mesmo. Quantos aqui leram a Bíblia todos os dias da semana? E quantos de nós sequer encostaram numa Bíblia ao longo da semana? Quantos de nós levam a Bíblia a sério? A palavra de Deus a sério? Ou quantos de nós aqui estão apenas a brincar de ser crente? Nós servimos a um Deus que é todo conhecimento. Ele não tem todo conhecimento, ele é todo conhecimento. Por que Deus é o próprio conhecimento? Porque nós apenas conhecemos as coisas que existem, as coisas que foram criadas, as coisas que nós podemos contemplar, que nós podemos conhecer. Tudo Ele criou, tudo pertence a Ele, tudo foi as suas mãos que fizeram. Nós servimos a um Deus que é todo conhecimento. É muito difícil, eu particularmente não entendo. Certa vez eu ouvi um rapaz na igreja, e ele era um rapaz, me permita a sinceridade, que se achava muito. Se achava muito inteligente, se achava muito bonito, se achava muito competente, se achava muito rico, se achava. Eu acho que eu nunca conheci um rapaz de 20 anos de idade que se achava tão supra-sumo do absoluto. E ele veio falar comigo, pastor, porque eu nunca achei que eu ia me converter. Porque eu sempre me achei muito inteligente para o evangelho. Eu estou ouvindo ele falar isso comigo, ele está me chamando de burro. O que está acontecendo? Porque eu não sou apenas um crente, eu sou um pastor. Então eu já passei do ser crente, eu creio nisso aqui com toda a minha vida, isso aqui é a minha vida. E ele está me dizendo que é muito inteligente para se converter? Não, eu sou muito inteligente para me converter, para fazer parte de igreja. Mas aí o Espírito Santo me tocou e eu não tive explicação para aquilo, então eu tive que vir para a igreja. Aí eu perguntei para ele, você ainda se acha muito inteligente? Aí ele não soube me responder, ele ficou quieto. Falei, se você ainda se acha muito inteligente, você ainda precisa se converter mais. Porque não interessa o quanto você é capaz,
Não interessa os seus graus de educação. Se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, pós-PhD. Não interessa a sua capacitação social, o quanto você tem de dinheiro na sua conta bancária. Todos nós dependemos e precisamos do Senhor. A Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você carece da glória de Deus. Nós carecemos da glória, da graça do Senhor. Nós servimos a um Deus que é todo conhecimento. Querido, Deus sabe se você quer estar aqui ou não. A gente acha que engana Deus. Eu vou botar uma roupa bonitinha, eu vou trocar meu vocabulário, vou pegar meu disquete, daqueles que são, acabei de entregar a minha idade, aqueles que são da minha idade para cima, sabe o que é um disquete. Vou pegar o disquete aqui do crentez, vou colocar o disquete do crentez, vou tirar o disquete do mundo. Aí depois, quando eu saio da igreja, eu tiro o disquete do crente, coloco o disquete do mundo. Querido, Deus é todo conhecimento. Nós servimos a um Deus que é todo entendimento. Conhecer e entender são coisas muito diferentes. Você pode conhecer, talvez você já tenha ido ao Louvre, em Paris, já tenha visto a Mona Lisa. Eu não sei como é que foi a sua experiência, porque é um quadrinho desse tamanho, com vidro à prova de bala, que você sequer consegue chegar a 10, 20 metros de distância, de proximidade dele, de tanta gente que tem ali naquela sala. E talvez a sua experiência tenha sido, uau, olha a Mona Lisa, e é tão famosa, você conhece a Mona Lisa. Agora, se você é, por exemplo, como a minha esposa, que estudou arte, que se graduou em arte, numa escola de arte, ela vai falar para você, porque os traços, e a pintura, e a passagem do pincel, e a forma como... Eu não entendo nada disso. Eu conheço a Mona Lisa, já vi. Ela entende. O entendimento é algo muito mais específico do que apenas o conhecimento. Muitos de nós aqui conhecemos Deus, já ouvimos falar de Deus. Eu gosto da ideia de uma sala de recepção de um dentista. Você chega, coloca seu nomezinho, a secretária diz, a assistente diz, já vamos lhe chamar. E aí você senta e tem um monte de revista. Eu não sei quais são as revistas de fofoca da época, de hoje em dia, gente. Me desculpa, eu não sei. Na minha época de adolescente era a revista Caras, lá no Brasil. Não sei se eu já vi alguns sorrisos, algumas pessoas sabem o que eu estou falando. Seja qual for a revista. Você vai pegar a revista de fofoca e vai abrir. Hoje em dia, acho que nem tem mais revista, né? Tudo na rede social. Fala o nome de um ator de Hollywood, uma celebridade. Eu não sei o nome de ninguém. Tom Cruise. O Fernando foi rápido, hein, Fabiano? Foi rápido o negócio. Você lembra um pouquinho o Tom Cruise? Você lembra um pouquinho o olhinho? Você vai abrir a revista e vai dizer, Tom Cruise passa as férias na sua ilha privativa no Caribe. Tom Cruise compra o carro ou vai a tal lugar ou come tal comida. Você pode conhecer muito sobre o Tom Cruise, mas você realmente o conhece? Você foi apresentado a ele? Você sabe como ele é? Você entende? Não. Muitos de nós fazemos exatamente assim com Deus. A gente vem para a igreja e a gente ouve falar dos grandes atos do Senhor. Ora, se eu perguntar aqui, cada um sabe me contar uma história bíblica. Talvez alguns vão saber contar a história da Arca de Noé, outros da criação, talvez de José, alguns de Moisés, Josué, batalhando em Jericó. E a gente vai contando mais histórias aqui, outras histórias. Daniel na cova dos leões, Sansão que era um homem muito forte. E aí o conteúdo, o conhecimento começa a ficar ralo. Você vai passando um pouquinho ali para os profetas, ou para alguns dos juízes, para o livro de Reis, e aí o conhecimento começa a ficar cada vez mais ralo, cada vez mais curto. Porque muitos de nós, a gente ouve falar sobre Deus. A gente até conhece sobre Deus, mas a gente não entende. A gente não mergulhou ainda. A gente não tem um relacionamento. Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Levanta a mão. Você certamente entende muito mais o seu marido, ou você, homem, entende muito mais a sua esposa hoje, do que quando vocês namoravam. Talvez, quando vocês começaram a paquerar, algumas coisas eram até estranhas para você.
Nunca vi uma pessoa, sei lá, fazer isso dessa forma. Vou explanar um pouquinho a minha esposa aqui, aproveitar que ela está na sala das crianças. Lá em casa nós somos todos uma família militar. Meu pai é militar, meus tios são militares, todos da Marinha do Brasil. E por uma questão de educação, antes de mais nada, em casa, e depois pela questão de todos os jantares e coquetéis que a Marinha dava, nós aprendemos dentro de casa que a gente se serve no jantar, senta na mesa e a gente espera pelo pai ou pelo avô, pelo mais velho da mesa, pelo superior, se você estiver numa cadeia militar, numa hierarquia militar, você espera que o superior comece e aí então todos comemos. Quando eu e Isabela começamos a namorar, a família dela não poderia ser mais o oposto. O irmão dela, a comida está pronta, a gente nem chegou na cozinha ou na sala para começar a pegar o prato. Ele já está sentado terminando o prato dele de comida ali, ó, pronto para começar o segundo. E isso para mim era engraçado, eu achava pitoresco. Mas a primeira vez que a Isabela foi jantar com a minha família, eu esqueci de avisar ela, a gente espera uns pelos outros, porque para mim isso era o normal, era o cotidiano. Chegou a comida e ela deu a primeira garfada, no que ela ia comer, ela olhou para o lado e falou, ué, que esquisito, ninguém está comendo. Hoje a gente faz assim em casa. Hoje se tornou a nossa tradição, a família que eu e a pastora Isabela somos. A gente se entende muito melhor hoje do que há 13 anos atrás. Quem é casado já há 5, 10, 15, 20, 50 anos, certamente você vai percebendo, você vai ficando parecido com o seu cônjuge. De repente você pensa uma coisa e fala, nossa, isso que eu fiz, o meu marido faria, ou a minha esposa faria. Eu estou agindo exatamente, eu estou falando como ele, eu estou fazendo as mesmas piadas que ele faria, ou que ela faria. A gente vai ficando parecido, a gente vai se entendendo cada vez mais. O nosso Deus é o Deus de todo o entendimento. A Bíblia declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Se todas as coisas foram criadas por ele, ele é criador. O nosso Senhor é criador. E nós precisamos entender isso. Pode parecer muito banal. Pastor, eu esperava um pouco mais de uma série de mensagens sobre como conhecer Deus. Se nós não entendermos que ele é criador, que é a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Deus, no princípio ele criou, ele fez. É a primeira coisa que a Bíblia diz. Por quê? A Bíblia não é toda cronológica. Quem sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia? Pastor Paulo não vale. Quem sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. Jó é o primeiro livro da Bíblia? Não. Se eu te perguntar a ordem, qual é a ordem da Bíblia onde está o livro de Jó? Pastor, sei lá, você começa a cantar musiquinha, da Ana Paula vai lá dando na cabeça para encontrar o livro de Jó. Jó é o livro mais antigo, no primeiro a ter sido escrito. Mas qual é o livro que conta a história do princípio? Gênesis, isso todos nós sabemos. Gênesis. E o livro de Gênesis nos diz, antes de mais nada, que Deus é criador. Eu preciso entender que eu não sou criador. Hoje em dia a palavra criador, então, é muito na moda. Eu sou criador de conteúdo. Eu sou criador de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Criador é só Deus. O que você pode criar? Nada. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. O único que pode criar é Deus. O único que está acima da criação é Deus. Querido, Satanás não compete de igual para igual com Deus. Pelo amor do Senhor, não pense mais isso. O mundo quer te ensinar isso. Ai, porque Satanás está lutando com Deus. Hã? Quem luta com o Criador? Satanás foi criatura, ele é criatura, ele foi criado por Deus, ele é um anjo. Tanto que a Bíblia nos diz lá que no fim, quando Satanás for colocado no seu lago de enxofre, expulso por Deus, quem vai lá colocá-lo é um anjo, anjo Gabriel. Não é Jesus, não é o próprio Deus, porque eles estão acima. Para os flamenguistas, outro patamar.
Só alguns entenderam, mas tudo bem. Algumas pedras passam por cima, não tem problema. A Bíblia declara que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. E aí a Bíblia nos manda, nos leva a louvá-lo porque Ele é Criador. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criaste. Quando eu entendo que Ele é Criador, eu me coloco na posição de criatura. Aquele que foi criado. Quantos aqui já foram colocados em xeque pelo pai ou pela mãe? Você criança quer fazer aquele esperneio. Pai aqui sou eu. A mãe aqui sou eu. Ah, pai, mas por que eu tenho que fazer assim? Porque eu disse. Porque eu mandei. E acabou. Com Deus é diferente? A verdade é que a gente esperneia muito com Deus. A gente reclama muito com Deus. A gente se acha numa posição... Não sei quem aqui gosta de futebol. Eu estou falando de futebol hoje, mas eu não sou o maior fã de futebol. Eu mesmo, não é meu esporte. Mas você já viu um pênalti? O juiz apita o pênalti no jogo, aí vai os 20 jogadores do time adversário para cima do juiz. Como se, alguma vez na história, alguém aqui viu um juiz falar, não, vocês estão certos, eu vou mudar de ideia, não tem pênalti mais não. Nunca acontece! Mas mesmo assim eles vão reclamar, é um papelão, é uma coisa ridícula, eu não entendo por que faz isso. E a gente faz isso com Deus. Deus diz não, e a gente está, mas por quê? Mas Senhor, mas é o melhor, mas a gente reclama, a gente argumenta. Querido, o Criador é Ele. O Senhor é Ele. Todos aqui estudaram a época da escravatura. Escravo podia argumentar com o seu senhor? Não. Infelizmente, hoje existem mais escravos ao redor do mundo do que jamais existiu antes na história. Mas a gente trata escravo como se fosse algo de 1700, 1600, 1500. Paulo nos diz que ele é servo do Senhor, que nós somos servos do Senhor. O servo pode dizer não? O servo pode argumentar? Não. O servo diz, sim, Senhor. Isaías 26:8, uma das minhas passagens favoritas na Bíblia, não vai aparecer na tela. Isaías declara, sim, Senhor, o desejo pelos teus caminhos, o desejo em te fazer conhecido, é o desejo da minha alma. Sim, Senhor. Essa deve ser a nossa resposta para Deus a todo tempo, a todo momento. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quantas são as tuas obras? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criaste. Mas aí a gente pensa na criação e todas as coisas que Deus fez. E a gente começa a pensar nas coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Há milhares de anos atrás, há milhões de anos atrás. A gente pensa, nossa, que coisa velha. Tanto que, infelizmente, é a única forma que a gente tem de diferenciar um testamento do outro. A gente chama um de Antigo Testamento e outro de Novo Testamento. E por ser antigo, muitas pessoas olham e falam, não quero. Não, eu sou do Novo. Eu sou do Novo Testamento. Eu sou da graça. Como se fosse possível a gente escolher uma coisa ou outra. Nós seguimos e precisamos viver a Bíblia por completo. Deus, querido, não envelhece. A gente pensa, que coisa antiga. Nossa, milhares de anos atrás. Na criação. Isso tudo é muito velho. A palavra de Deus é muito velha. As coisas de Deus são coisas velhas. Deus não envelhece, porque a Bíblia declara, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Às vezes na nossa vida a gente cai na mesmice. A gente começa a viver coisas velhas. Significa que a gente está longe de Jesus. Se você tem vivido coisas velhas na sua vida hoje, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você é crente, querido, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque
Pastor Paulo, desculpa perguntar, o senhor conhece a Jesus há quantos anos? Quanto tempo o senhor tem de igreja, de crente? 13 para 14 anos? Então, acho que o senhor é o único aqui, talvez a sua esposa, não vou perguntar, que tenha mais tempo de igreja do que eu. Porque eu, graças a Deus, cresci, nasci na igreja e sempre amei a igreja. A igreja é uma paixão que eu tenho na minha vida. E eu cansei de ver muito crente. Porque quando Deus fez aquele negócio na minha vida há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E a minha pergunta é, cadê a novidade? O que Deus fez essa semana? O que Deus está fazendo hoje na sua vida? Se a gente fosse perguntar, passar aqui, dar um microfone para todo mundo aqui na igreja, alguém tem um testemunho de algo que aconteceu essa semana na sua vida? Claro que a Adriana e a Raíssa iam falar do batismo da Júlia. Mas além de um grande momento, o que mais Deus fez na sua vida essa semana? O que mais Deus fez na sua vida ontem? Como que Deus falou contigo? O que você aprendeu? Pastor, não sei. Acho que Deus não falou nada, não. Acho que Deus não fez nada novo, não. Se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A Bíblia declara que nós temos novidade de vida em Jesus. A Bíblia declara que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre nós. Crente precisa ter novidade de vida. Crente precisa ter testemunho. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo. Você precisa ter um testemunho. Desculpa a sinceridade, nós precisamos ter um testemunho. O que Deus fez na sua vida essa semana? Nada. Deus está fazendo e você não está vendo. Deus está agindo e você está distraído. Para os que eram adolescentes ou jovens na década de 90, você está que nem Renato Russo. Tenho andado distraído. Você não está vendo. Você não está percebendo. Deus está fazendo. O meu Deus está vivo. Amém? Alguém pode dizer isso? Então, querido, Ele está fazendo. Ele está movendo. Ele faz tudo novo hoje. Hoje, agora, neste momento, Deus está a fazer, Deus está a agir. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou as obras antes, mas nós somos criação em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Se a Bíblia me manda fazer boas obras, eu tenho como fazer algo bom no meu passado? Eu tenho como mudar o que já aconteceu? Quando é que eu posso fazer uma boa obra? Agora. Hoje. No presente. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Eu vou sempre apontar para trás porque é a cruz do Calvário. 2000 anos atrás Ele nos salvou pelo seu sangue naquela cruz. Para que nós façamos boas obras hoje, as quais Deus já preparou, mas para que nós as praticássemos. O meu Deus é vivo e o nosso Deus ainda trabalha. Deus não deixou de trabalhar. A sociedade, o mundo, quer pintar para você um Deus velho. Coroa, barba branca, vestes brancas, no céu chato. Deus lá movendo as manivelas da humanidade. É isso mesmo que você acha que Deus é? É assim mesmo que você acha que Deus é? Querido, você olha para a rua, você olha para a natureza, você olha a variedade de animais, você olha a imensidão do espaço sideral, do universo, você olha tudo que Deus fez. Você realmente acha que Deus é chato? Todas as boas sensações e sentimentos que você tem na sua vida, foi Deus que criou. E você acha que Deus é chato? Você acha que o céu é monótono? A NASA declara, e eu vi isso, você vai a Nova York, no Museu de História Natural, existe ali um grande planetário chamado Rose Center.
E ali há uma exposição de como o universo hoje se expande numa velocidade e força maior do que jamais se expandiu antes. Explica isso para quem gosta do Big Bang. Como que uma explosão de milhões de anos atrás, hoje, pega mais velocidade e força do que jamais antes. E aí os cientistas tentam explicar. Não, porque existe uma força que está expandindo o universo. Qual é o nome dessa força? Eles chamam de força negra. Claro que é força negra. Você não consegue ver, está no espaço sideral, está no universo. Deus. A ciência hoje comprova que o universo se expande numa velocidade de força muito maior do que jamais aconteceu antes. Mas a sociedade, o fofoqueiro do seu vizinho, o chato do que está lá no jornal passando as notícias, quer te dizer que Deus morreu. Que Deus não faz, que a sua fé é vã, que não adianta ir para a igreja. A ciência declara, o universo se expande como nunca antes. Aquele que aponta contra a tua fé está te dizendo, você é burro de ir para a igreja. Você está ouvindo quem? Eu não estou nem começando a falar de igreja, de vida espiritual, de Espírito Santo. Não estou nem começando a falar de como que Deus fala conosco. Estou falando de uma forma plenamente humana. Você vai confiar nos cientistas pós-PhD da NASA, os melhores do mundo, ou você vai dar ouvido para sua tia Coroca que não para de reclamar que você vai para a igreja? Porque tem muita gente que não vem para a igreja. Porque a minha família vai reclamar comigo se eu for para a igreja. Porque o meu vizinho, ele fala que a igreja não vale nada. Porque o meu colega da escola me disse que Jesus... Não, porque o outro lá que eu vejo no YouTube, que está me dizendo que a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos. Você dá ouvido para todo mundo, menos para o Criador. O que é todo conhecimento, é todo entendimento, é o Logos em si mesmo. Ele é a luz, porque esse mundo é um mundo de trevas. Um dos livros mais conhecidos do meio cristão se chama Este Mundo Tenebroso. E é verdade, esse mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo muito mau, é um mundo muito mau. E que as pessoas fazem maldade, e a Bíblia já diz isso. O homem é violento porque pode ser. O homem que é violento porque pode ser. A qualquer momento, se você quiser fazer uma maldade com uma pessoa, você faz. É muito mais fácil, inclusive, fazer a maldade do que fazer algo bom. A nossa carne é pecadora, a nossa natureza carece da graça de Deus. Ele é luz. A luz brilha nas trevas. Presente, a luz brilha nas trevas. Quem me conhece, quem já me viu pregar, sabe que eu amo essa passagem. É muito simples, mas é muito eficaz. A luz brilha. Que tempo verbal é este? Brilha. Presente. A luz brilha hoje nas trevas, mas as trevas não a derrotaram. Que tempo verbal é este? Passado, pretérito perfeito, do indicativo. As trevas tentaram apagar a luz, tentaram derrotar a luz, mas não a derrotaram. A luz brilha nas trevas. Pastor, mas esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que significa que, se eu deixar que as trevas derrotem a luz dentro de mim, é decisão minha, é escolha minha. Se eu quiser ouvir as trevas, eu que quero. Não é porque, é muito forte, é muito grande, é muito difícil, é muito... Não. A luz brilha nas trevas. As trevas não a derrotaram. A Bíblia ainda declara, e eu estou saindo completamente dos próximos slides que eu precisava voltar, a Bíblia ainda declara que as minhas trevas são para Deus como luz. Porque Ele é tão luz que não existe trevas perto dEle. Você pode pensar, pastor, mas eu estou muito longe, mas eu estou muito em trevas, eu estou muito na escuridão. Querido, Jesus entra no local, não existe trevas onde Ele está. A Bíblia declara que Jesus andava pelas cidades ali de Israel e os espíritos imundos se jogavam aos seus pés. Senhor, o que queres fazer conosco?
O crente morre de medo de demônio. Ai, pastor, não fala essa palavra, não fala sei lá, o nome que você dá. Tem gente que não, ai meu Deus, fala Satanás, ai Jesus amado, chama de qualquer outra coisa. A Bíblia diz que os demônios se prostravam diante de Jesus. O que queres fazer conosco? Esse é o poder do Deus que nós servimos. Esse é o poder do Jesus que nós clamamos. Esse é o poder que Jesus mesmo declarou. Toda a autoridade que me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão e façam todas essas coisas em meu nome. Jesus declara sobre os seus discípulos, ou seja, sobre nós, foi-me dada toda a autoridade e em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. Se você crê, coloca a mão sobre o seu coração e fala, Senhor, eu creio. Eu creio no teu poder. Eu creio. A Bíblia declara que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo. Quem é o justo de acordo com a Bíblia? O que é justiça aos olhos de Deus? O que é justiça aos olhos de Deus? Paulo escreve que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Justiça é crer em Deus. Não apenas crer no, Jesus é um cara legal. Não. Jesus declarou que aquele que crê em mim obedece aos meus mandamentos. Então o justo é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. O justo é aquele que crê e que busca fazer a vontade do Pai. O caminho do justo é como a luz da alvorada. Quem aqui já viu nascer do sol? A luz da alvorada. Começa aqui, ó. Rei Leão. Se você nunca viu, pensa no Rei Leão. Aquele solzão nascendo. Como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. O famoso sol a pino. Aquele sol do meio-dia, quente. Graças a Deus, essa semana está fresquinha. E vai ficar fresquinho em nome de Jesus. Quem gosta de calor está repreendido em nome de Jesus. Aquele sol do meio-dia. A vereda do justo é como a luz da alvorada. Brilha cada vez mais. O que Deus tem para a sua vida? Brilhe cada vez mais. O que Deus quer fazer com a minha vida? Deus quer que a sua vida brilhe cada vez mais. Por quê? Por que Ele é luz? Por que a vida do justo brilha cada vez mais até a plena claridade do dia? Por que a gente precisa da luz? A treva é o caminho da perdição. Sim. Vamos trazer para o plano físico das coisas. Para que eu preciso da luz? Para enxergar. Obrigado, Débora. É na luz que nós podemos ver. Eu preciso da luz para ver. Tudo que você vê é a luz que vem, bate, reflete e entra dentro do seu olho. Isso é física. Isso não é pastor Tiago. Isso é física. Você estudou isso na escola da Tia Teteca. Tudo que nós vemos é por causa da luz. Por isso que Ele é a luz. Se não houvesse Jesus, a gente viveria sem conseguir ver o que é verdade. Se não houvesse Jesus, a luz do mundo, não à toa Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque sem Ele, a gente não encontra. Sem Ele, a gente não vê. É na luz que nós podemos ver. A Bíblia declara, a tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem aqui já acordou de madrugada para ir ao banheiro? Não precisa me dizer o que você fez, mas quem aqui alguma vez já acordou de madrugada para ir ao banheiro? Todo mundo, né? O Fabiano ficou tipo, qualquer um. Quem já fez isso em algum lugar novo, tipo num hotel ou na casa uma casa que você nunca tinha dormido antes? É meio assustador, porque você não sabe onde estão as coisas. O que você faz? Você pega seu celularzinho, liga a lâmpada que ilumina os seus passos. É para aqui, ó. É para esse momento. A Bíblia é para esse primeiro momento aqui, ó. Para eu não bater em nada, para eu saber por onde eu estou andando. Mas a Bíblia não é apenas momentânea. A Bíblia não é apenas lâmpada para os meus passos. Ela é a luz que clareia lá na frente o meu caminho. Quem aqui já dirigiu de noite,
Sabe como faz diferença quando tem luz que clareia o caminho e quando não tem? Quando você consegue ver que lá 5 quilômetros na sua frente tem uma curva. Por que na pista, quando você está dirigindo uma autoestrada, tem aquele famoso olho de gato que brilha? Para você poder ver a curva que a pista faz. A luz faz muita diferença para agora, a Bíblia faz muita diferença para a minha vida hoje, para a lâmpada que ilumina os meus passos. E para as decisões que eu vou tomar daqui a 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos na minha vida. Essa luz é para agora e é para toda a eternidade. A Bíblia declara que céus e terra hão de passar, mas a palavra do Senhor não passa. A pregação vai passar. Graças a Deus. A palavra do Senhor não vai passar. É na luz que nós podemos ver, é na luz que nós entendemos. Porque uma luz fraquinha, você vê alguma coisa. Mas uma luz forte, como a da alvorada, até que se torna dia perfeito, você consegue entender muito mais do que está ao seu redor. Não sei quantos aqui já se arrumaram de noite ou de madrugada, você tem que sair para fazer uma viagem, você não quer acordar a sua esposa, e você se arruma com aquela lanterninha, vou voltar com a lanterninha do iPhone, você está ali mexendo nas suas roupas, e aí com aquela lanterninha você consegue ver, isso aqui é uma camiseta, isso aqui é uma camiseta escura. Se isso é cinza escuro, azul marinho, azul petróleo, preto, eu não faço ideia. Aí você acaba que pega uma blusa azul quando você queria pegar uma blusa preta, ou vice-versa. Você pega uma blusa preta quando quer pegar uma blusa azul. E aí no que você sai no dia, você olha e fala, meu Deus, que erro. É horrível, porque você não tem luz o suficiente para entender o que é o preto, o que é o azul, o que é o cinza, o que é um verde musgo ou o que quer que seja. Tem um amigo meu que ele é... Uma calça limão resolve, né, Fabiano? É bom que você nunca se perde, a gente se te encontra em qualquer lugar. Com essa calça aí, bota uma fita neon aqui do lado assim, vai ficar perfeito. Tem um amigo meu que ele é daltônico. E ele sempre me fala, Tiago, eu só posso vestir algumas cores de roupa. Porque primeiro são as que eu consigo diferenciar, e aí eu coloco um post-it na frente da minha gaveta, rosa. Coloco outro post-it que é bege. Aí eu consigo diferenciar um pouquinho de uma para outra. Ele consegue entender o que ele está fazendo. Nós, da mesma forma, precisamos de luz para entender está ao nosso redor. Essa passagem de Romanos é muito forte. Romanos 13, de 11 a 12. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora, presta atenção, igreja, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Chegou a hora de despertarmos. Chegou a hora de acordarmos. Chegou a hora de deixar as obras das trevas para trás. Reconhecê-lo depende de nós. João declara que ele era a luz dos homens, mas os homens não o reconheceram. Que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A Bíblia declara de forma simples e objetiva, Jesus veio para todos nós, mas reconhecê-lo depende de cada um. É uma decisão individual. Deixar as obras das trevas é uma decisão individual. Para quem Paulo escreve a carta aos Romanos? Não me diga Romanos, por favor. As cartas são para quem? As cartas de Paulo são evangelísticas? São para a igreja? Paulo está escrevendo para o crente. Paulo está escrevendo para aquele que já conhece a Jesus. Para aquele que está na igreja. E ele diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono. A noite está acabando, o dia logo vem. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo está dizendo, chega de ser morno.
Chega de um pé na igreja e o outro no mundo. Chega de pagar de crente e não ser de verdade. Chega de falsidade na presença do Senhor. Chega de mentiras. Aquele que é todo conhecimento, você realmente acha que engana Deus? Aquele que é o próprio entendimento, você acha que ele não entende o que você passa? É chegada a hora. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora, o apóstolo Paulo escreve, compreenda o tempo em que você vive. Hoje a igreja é mais perseguida do que jamais foi na história da humanidade. Centenas de crentes morrem todos os dias ao redor do mundo, simplesmente por acreditarem em Jesus Cristo. Quando a perseguição bater na sua porta, o que você vai fazer? A igreja ao longo da história, eu vou dizer isso para nós encerrarmos, a igreja ao longo da história ou foi ridicularizada, ou foi perseguida, ou foi assassinada. Das duas, uma. Nunca existiu um tempo em que nenhuma dessas coisas acontecesse. E talvez hoje você passe por um momento em que seus amigos riem da igreja. E aí você não quer falar que é crente, você não quer se posicionar dizendo que você é amigo de Deus, dizendo que você segue a Jesus, porque você quer ser maneiro com os seus amigos. Talvez os seus clientes te deixem quando souberem que você é crente. E aí você vai ficar com um cliente que é contra a tua fé? Ou você vai ficar com Jesus confiando que Ele vai prover e vai fazer infinitamente mais? Hoje, certamente, a perseguição que você vive por causa da sua fé não é violenta. Eu sei que não é. Eu sei a cidade, a comunidade que nós vivemos. Ainda não é violento. Vai ser. Um dia vai chegar a ser. Deus já nos revelou por diversas vezes, desde que entramos aqui neste local, que as pessoas passam e veem a placa lá na frente, Fronteira Church Porto, e xingam, e odeiam, e amaldiçoam essa igreja. O que a igreja fez contra a comunidade? Nada. Muito pelo contrário. A igreja só abençoa onde passa. Mas as pessoas, por causa do nome de Jesus, odeiam. É tempo de nós entendermos o tempo que vivemos. Você é crente que tem a sua alegria no Senhor? Ou você precisa beber para ficar feliz? Você é um crente que louva a Deus com os teus lábios? Ou você declara qualquer tipo de profanidade das músicas que o mundo canta? Você é crente de decisão? Decidido a viver pelo Senhor? Ou você está só de passagem vendo o que você prefere? Você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ou todas as religiões têm um ponto positivo e vale a pena a gente tentar todas elas? Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Essa vai ser a nossa oração hoje. Conhecer a Deus, encontrar a Deus, é para aqueles que o desejam. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Os que nele creem sabem que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não busca Ele. Sem fé você não vive por Ele. Você não acredita que Ele vai te recompensar. Você não faz nada por Ele. É necessário decidir. É necessário decidir. Se você quer ver a Deus, se você quer encontrar a Deus, não dá para viver uma vida morna. Porque o morno ele rejeita, o morno ele vomita. É necessário decisão. Nós aqui alguns aqui de nós já colocaram a mão sobre o seu coração e declararam: Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio no teu poder, no teu querer, na tua vontade na minha vida. Então, querido, em nome de Jesus, decide por isso. Decide viver por isso. É chegado o tempo em que a igreja precisa se posicionar. Por que a igreja hoje, como um todo ao redor do mundo, é uma igreja fraca? Porque os crentes são fracos. A gente lê sobre a igreja primitiva, nós estamos estudando a igreja primitiva, no nosso Abrindo a Bíblia, na nossa escola dominical.
E a Bíblia fala que a igreja era unida como uma só coisa, com uma só força. Eles eram unidos, eles caminhavam juntos. Hoje em dia a igreja não é unida. Não é unida. A igreja hoje discute dentro de casa. A igreja hoje é dividida dentro do próprio casamento. A igreja hoje se quebra de dentro para fora. E se torna uma igreja fraca. A igreja hoje, infelizmente, não é uma igreja em que nós possamos dizer: aquele povo é um povo forte. Nós apontamos: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquela pessoa é uma pessoa santa. A Bíblia declara que a Jerusalém, as pessoas odiavam o evangelho, mas eles amavam a igreja. As pessoas odiavam o evangelho, odiavam Jesus, mas eles admiravam a igreja. Porque eles eram um, em comunhão, em fé, em doutrina. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem gente que sai daqui da igreja, entra no carro. O que você acha do que o pastor Tiago falou hoje? Não concordo, não. A igreja não vai ser forte nunca. A igreja não é o pastor. A igreja é a igreja. O pastor é o pastor. Eu sou responsável, o primeiro ministério é com a minha esposa, é com a minha família. Depois é na casa do Senhor. Nós precisamos ser unidos, decidirmos juntos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Paulo fala às pessoas dentro da igreja. A gente precisa entender isso. Se você acha que você vai vir para a igreja para ser levado no rebote dos outros, querido, desculpa, não vai. Tem crente que acredita que ele vai chegar no céu assim por um triz. Desculpa, não vai. No céu ou você chega de verdade ou você não chega. A Bíblia fala isso: sejam fiéis a ponto de morte para receber a coroa da vida. O evangelho é coisa séria. O evangelho não é filme da Disney, em que vai aparecer de repente um Jesus na sua frente, pirilim, pirilim, pim, pim, e você vai chegar no céu. Não. A obra da salvação não foi pode pim, pim, pim. Foi sangue, foi morte, foi sofrimento. A história da igreja é escrita com sangue, com sofrimento, com mártires, com pessoas que deram a sua vida pelo evangelho. Eu sei disso porque eu vejo na minha casa. Eu vejo na minha família. Eu sou muito grato a Deus. Você já sabe, eu uso a minha Bíblia, essa Bíblia que era da minha avó. A minha avó faleceu e os problemas todos dela de saúde eram por causa da igreja. Todos os problemas dela de saúde é porque as pessoas destrataram, maltrataram, falaram mal, machucaram. E ela não soube lidar com toda aquela carga emocional e foi adoecendo. Mas ela venceu, ela está no céu. Ela está com Jesus. Ela morreu com a família ao redor dela, todos louvando a Deus. Eu estava tocando violão. Nós estávamos ao redor dela. Ela cantando. O oxímetro no dedo dela começou a disparar. E ela foi parando de cantar. E o oxímetro foi começando a cair. Caiu. Ela respirou e morreu. Ela morreu louvando. Deu a vida pelo evangelho. Se você não sabe, os meus avós, pastor Abraão e pastora Lúcia de Almeida, são os primeiros pastores brasileiros na Flórida. Hoje tem mais de 500 igrejas brasileiras na Flórida, se não, quiçá mais de 1000. E não tem um pastor, uma pessoa ali que tenha nada para falar de negativo dos meus avós. Muito pelo contrário. Se existe uma comunidade de milhares de crentes na Flórida, em grande parte é porque o pastor Abraão e a pastora Lúcia abriram o caminho para que eles ali estivessem. A minha outra avó, a mãe do meu pai, portuguesa, se converteu, o marido dela não deixava ele para a igreja. Quem conhece o pastor Álvaro já ouviu esse testemunho dele. Ela se converte, começa a ler a Bíblia sem parar, ela devora a Bíblia, ela ora, e ela tem um relacionamento íntimo com Deus. Só que ela queria ensinar os filhos dela nos caminhos do Senhor. E ela queria louvar, ela tinha harpa cristã, um livro de coros, de hinos, que existe na Assembleia de Deus. Se você é batista, talvez se chame cantor cristão. E ali tem diversos hinos, diversos coros que nós cantamos até hoje na igreja. Alvo mais que a neve, com grande és tu e tantos outros. A minha avó gostava de chuvas de graça.
Só que ela não sabia as melodias. E ela cantava todas as músicas da harpa cristã com as melodias do Roberto Carlos, com as melodias de Asa Branca. Até hoje, pastor Álvaro, se pega algum hino da harpa, ele está mais distraído, ele puxa naquela melodia que a mãe dele ensinou. Aquela mulher ficou 20 e tantos anos sem receber 1 centavo do seu marido, do meu avô português, rico. Não dava dinheiro para ela porque ele falava, ou eu ou o seu Jesus. Ela ficou com Jesus, até que ele se converteu. Ela ficou com Jesus. Os seus filhos davam dinheiro para ela porque já trabalhavam e com aquele salário ele se abençoava a sua mãe. Sabe o que aconteceu? Os 3 filhos dessa senhora são pastores. Os netos dela são pastores, são diáconos, são todos crentes, todos firmes na igreja. São pessoas que dão a vida pelo Evangelho. Decida se gastar pelo Evangelho. É a melhor decisão que você pode tomar. É chegado o tempo de vocês despertarem do sono, compreendendo o tempo em que vivemos. Deixem de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Feche seus olhos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.